bem-vindos ao programa Cidades, Negócios e Oportunidades. O tema dessa semana é o novo modelo discutido no país, o Renova Brasil. Em especial, vamos conversar com um dos alunos que é o advogado e empresário Eduardo Coelho. Nesta edição veremos o que é o Renova Brasil. O que o Renova quis fazer? Olha, nós aprendemos sobre gestão pública, o papel do vereador, o papel do prefeito, né? A gente tem aulas até sobre mindset, aulas que coach dão, né? Então, assim, é muito completo. A gente teve aula de ex-ministros da Fazenda, então é um pessoal muito bom. Até o Thiago Leifert, da Globo, deu uma aula pra gente sobre crise nas mídias sociais. Como foi a seleção dos candidatos? Pessoas que nós passamos por uma seleção muito assim acirrada, 31.400 pessoas, 30 mil ficaram de fora, só 1.400 passaram e de 445 cidades do país. Isso significa que, assim, muito mais gente disputou. Nós temos cerca de 5.077 cidades no Brasil. E aí, o que acontece? Muita gente viu o link patrocinado, foi assim que eles se comunicaram. Esse número me surpreendeu. Eu não esperava ter tanta gente, mas mostra que existe uma parte da sociedade que não está afim de jogar toalha. Tem gente que está afim de se engajar e fazer a diferença. A gente criou um processo seletivo em 7 etapas, que envolvia avaliação, uma análise dos atingimentos e realizações que essa pessoa tinha tido na vida, uma produção de um vídeo, entrevista individual, banca avaliadora, e em cima disso a gente selecionou esse grupo. Temos gente de todos os estados do Brasil, que deixou a gente, obviamente, muito contente, porque nos ajuda a ter a diversidade que é importante num país tão vasto como o Brasil. O programa Cidades, Negócios e Oportunidades começa agora. Então, Eduardo, como que surgiu o interesse pela política? O interesse da política já é há um bom tempo que eu tenho esse interesse e sempre tive, mas depois eu tive que, quando eu comecei a falar assim, vou entrar para o meio político, eu cheguei a me filiar a um partido, mas aí eu tive que começar a administrar empresa, né? Até pelo fato de ser filho único, eu falei, a decisão é comigo, sou eu mesmo, né? Que eu costumo brincar, administrar a empresa que meu pai criou. E aí fiquei, não cheguei a entrar diretamente, sempre politizado, sempre estudando muito, sempre ativo aí nas mídias sociais, mas agora com a questão do Renova, já... O Renova já deu um up. O que é o Renova? O Renova é uma associação apartidária, uma organização apartidária, ela é sem fins lucrativos, né? E que ela visa a inserção de novas pessoas no meio político, pessoas que não tenham tido cargo nenhum, pode até ter disputado um pleito, mas que nunca venceram, né? Então eles realmente querem trazer pessoas novas, pessoas que nós passamos por uma seleção muito assim acirrada, 31.400 pessoas, 30 mil ficaram de fora, só 1.400 passaram e de 445 cidades do país. Isso significa que, assim, muito mais gente disputou. Nós temos cerca de 5.077 cidades no Brasil. E aí, o que acontece? Muita gente viu o link patrocinado, foi assim que eles se comunicaram, com o link patrocinado no Facebook, no Instagram, aquela coisa toda, e perguntava, você conhece a Renova? Não? Conheça, entre aqui no nosso link, se inscreva, vamos renovar o Brasil, vamos renovar a nossa política. E eu já tinha visto uma entrevista anterior do Eduardo Mufarrege, que é o idealizador, que fundou o projeto do Renova. O Renova é uma instituição que tem como principal objetivo abrir as portas da política para gente honesta e competente. No Brasil existem muitas instituições de formação dos mais variados tipos. Instituições de formação médica, de engenharia, escolas técnicas, mas não tem nenhum lugar onde a gente forma a futura geração de políticos. É nisso que a gente criou o projeto do Renova. Uma instituição de formação cujo principal objetivo é trazer repertório, é trazer conteúdo para que a gente possa eleger no futuro gente boa, com conteúdo, gente que sabe o que está falando. Tinha visto na Record News e aquilo já tinha ficado na minha cabeça. Passou um ano, eu vi um link patrocinado, falei, agora, vamos embora. E dentre as disciplinas, qual a disciplina que mais te marcou?
Olha, nós aprendemos sobre gestão pública, o papel do vereador, o papel do prefeito, né? A gente tem aulas até sobre mindset, aulas que coach dão, né? Então, assim, é muito completo. A gente teve aula de ex-ministros da Fazenda, então é um pessoal muito bom. Até o Thiago Leifert, da Globo, deu uma aula pra gente sobre crise nas mídias sociais. Por exemplo, a pessoa pode ser atacada na mídia, as pessoas atacam, começa, né, a política, uma certa guerrinha, como lidar com isso? Todo tipo de coisa eles passam para a gente em várias áreas. Inclusive, antes do Renova, quando eu fiz ainda as primeiras, uma ficha de inscrição, a gente também foi avaliado na ficha. Poderia não ter passado nem na ficha. Depois que é aprovado na ficha, que eles perguntam antes, se é de esquerda, de direita, de centro, e lembrando que o Renova aceita pessoas de qualquer ideologia partidária, até quem não escolheu o partido ainda, porque ele é partidário. Então tem gente que é de esquerda, de direita, pessoas que não escolheram o partido ainda, que estão no Renova, pessoas que estão se encontrando, buscando um partido. Porque quem quiser se candidatar, que lembrando, esse é o Renova BR Cidades. Porque ele está preparando as pessoas para ser candidato a prefeito ou vereador, quem tiver esse interesse. Você não pode imaginar que a vida política seja simples, ela não é, ela é complexa. Você não pode imaginar, portanto, que as pessoas não têm alguma preparação, algum treinamento. Isso não resolve tudo, eu sei, mas é fundamental. E o Renova é uma maneira de você permitir que aqueles que se dispõem a ter uma certa disciplina vão ter um certo apoio para que possam se preparar para, então, enfrentar os desafios da política. Então, eu sou muito favorável a que haja essa renovação e o Renova é parte disso. Até porque tem pessoas que se candidatam, são pessoas do bem, que até vencem a eleição, mas quando elas são eleitas, elas não sabem os trâmites que acontecem tanto no legislativo como, às vezes, até mesmo na prefeitura. Sim, o que o partido, o que o Renova BR, que é partidário, ele de cara, ele já pretende, é te ensinar qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, porque ele acha que é fundamental preparar as pessoas, porque a gente vive numa democracia em que qualquer pessoa pode se candidatar se tiver o pleno gozo de seus direitos políticos, né? Então, o que acontece? As pessoas de qualquer classe, ela tem que se candidatar, eu acho válido, tem que se candidatar mesmo. Se a pessoa está lá, é um líder comunitário, de uma outra classe qualquer, e operária, não interessa, pode ter o preparo ou não ter, às vezes ele tem uma vivência política maravilhosa. Só que o que o Renova quis fazer? Completar com pessoas que eles já tinham visto que eram preparadas em suas respectivas áreas. Nós temos cientistas políticos, gente com 3 pós-doutorado, gente que fez direito, gente que fez administração. Então eles reuniram esse pessoal que eles já identificaram, segundo eles, ter características de liderança para formar os líderes. Os alunos de agora vão ser os líderes Renovas daqui a pouquinho, daqui a 3 meses o curso está finalizando, a gente está na metade. Então o que eles querem? Não é só renovar, porque se fosse só para renovar, você pegava uma pessoa que não fez o Renova e falava para ela disputar a eleição. Não precisava passar pela Renova, não é só renovação. É renovação que o Renova te impõe, é até de um compromisso que a gente assina antes de fazer o curso, que é ter um compromisso com a lisura, ser transparente e ser honesto, cumprir todo o mandato. Então, o que acontece? Você passa pela Renova com uma preparação para os cargos, se você quiser, eu ainda não confirmei minha candidatura ainda, é uma coisa que... Mas você pretende se candidatar? Olha, é uma questão que já me colocou em cima do muro aí. O que acontece? Na verdade, eu acho que eu seria muito assim, né? Estaria mentindo se eu dissesse que eu não tenho interesse. Precisa. Tá? E até mesmo por você da área, né, empresarial, como seria a sua gestão para trazer empregos para Petrópolis? Vejo que Petrópolis precisa muito de indústria quando eu vejo que nós temos muitos cursos bons, nós temos o Senac, nós temos o Senai, nós temos as universidades. E que muita gente tem que descer a serra e subir todo dia, cansativo, né? E a minha empresa aqui, temos muitos clientes aqui, mas 85% dos nossos clientes são de fora de Petrópolis. Indústrias. Eu tenho empresa também prestadora de serviço na área industrial de média e alta tensão. Então,
A gente se desloca até essas cidades, os meus funcionários ficam até para trabalhar lá nas outras cidades. Então eu vejo como Petrópolis precisa se reindustrializar, porque eu acho que, o que acontece, Roberto? Eu acho que a população ela tem que ter uma opção, ela não tem que ser forçada. Se você estudou uma engenharia mecânica, você tem que ter uma empresa que precisa do engenheiro mecânico para você trabalhar. Aí se a cidade só investe em hotéis e restaurantes, né, ela vai ter que desviar da função dela. Eu acho que os petropolitanos têm que ter a opção de escolher se ele quer ser empreendedor. Mas aí, vamos supor, ele já está numa empresa trabalhando como engenheiro mecânico e fala assim, olha, eu vou chutar o balde, quero abrir uma empresa, mas ele já estava empregado antes, é uma escolha. Agora, e quando a pessoa não tem opção, que ela vai empreender, mas ela não tem opção nenhuma, aí que ela vai criar um pequeno negócio, às vezes sem estrutura, porque ela não tinha um emprego. Né? Então eu acho que o empreendedor ele tem que ter uma vocação, ele tem que fazer aquilo por uma escolha e não só por uma falta de opção. É isso. Atualmente nós temos muito microempreendedores, até por falta de empregos na cidade, né? E a pessoa está pagando, no caso aí, o MEI e muitas vezes não está tendo retorno financeiro. Talvez seria por falta de orientação, por falta de cursos especializados. Por exemplo, uma pessoa que vende pipoca, ela pode ser um microempreendedor, mas às vezes ela não tem um curso de vendas. Como que você pensa? Qual o seu raciocínio a respeito do microempreendedor? Já que em Petrópolis hoje nós temos mais microempreendedores do que pessoas com carteira assinada. Então, para a gente, eu acho que a gente não pode só botar a culpa no micro. A gente precisa entender que o mecanismo ele funciona da seguinte forma: você tem que ter algo que gera muito dinheiro para uma outra empresa menor pegar um pouquinho desse dinheiro dessa empresa, dessa super empresa, que vai contratar, todas vão contratar, por isso que eu acho que o Petrópolis tem que se reindustrializar também. Por quê? A pessoa trabalha para uma super empresa, o engenheiro vai ganhar lá 8 mil, 12 mil, 15 mil. Tá? 6 a 15, dependendo aí se vai ser um chefe de setor, chefe da engenharia, se ele vai ser um engenheiro. Então o que acontece? Ele, os filhos, olha só, aí já tem ele que vai para o plano que a empresa paga, a esposa que vai para o plano de saúde que a empresa paga. Se ele tiver 2 filhos, a empresa paga o plano dos 2 filhos. Ele vai colocar os filhos no colégio particular, ele vai desafogar o setor educacional e a área de saúde, já melhora. Se tinha lá 50 pessoas numa fila, daqui a pouco tem 25. Isso não quer dizer que o gestor não tenha que investir mais em saúde e educação, tem que fazer mais. Mas tudo melhora com a industrialização, que é um setor que paga melhor. Não adianta alguém chegar e falar assim, eu estou criando tantos empregos na cidade, poxa, que legal, tudo bem, mas é emprego ou é subemprego? Ah, porque teve uma festa, teve a Bauer Fest aí, criou tantos empregos, tá, mas é temporário. Aí quer dizer, estou dizendo que é ruim, é melhor ter o temporário do que não ter, mas a gente precisa de coisa permanente. Eu acho que o petropolitano ele tem que ter a opção de escolher o que ele vai fazer. E sobre os microempreendedores, o que acontece? É isso, a roda da economia tem que girar. Você não consegue trocar a pessoa que, vamos supor, só as pessoas que estão ali, que tem os poucos que estão trabalhando, não é suficiente para você gerar uma economia. Você precisa ter uma empresa gigante. Aí as empresas que são prestadoras. E outra coisa, o prefeito, os vereadores têm que tentar conversar com as empresas grandes que vierem para Petrópolis e convencer eles de que eles temos empresas capazes aqui de fazer os mesmos serviços que eles estão passando para a empresa lá de São Paulo. E para trazer empresa seria como? Diminuir tributos? Diminuir tributos, isenção fiscal, né? Incentivos fiscais, a prefeitura deixa de ganhar, mas o povo está ganhando, o povo está empregado. Ele vai gastar no comércio, não vai? Sapataria, o almoço da pipoca. O cara que quer comprar uma pipoca vai comprar, quero levar logo 10 para casa. E aí vai circular. Então a culpa não é só do micro de não ter tido curso, a economia também ajuda. Não adianta também eu dar um curso, não adianta eu chegar aqui, eu sou Eduardo Coelho, eu sou empresário há 35 anos, tá? Temos que melhorar isso. E ensinar uma pessoa a empreender se eu também não tiver alguém que dá o capital para esse cara começar. Às vezes o cara sem saber nada com capital ele consegue girar. E o cara, sabendo muito o seu capital, ele não faz nada, porque não criaram o capitalismo. Eu não estou criticando o capitalismo já diz, você tem que ter o capital.
Você pode ser o Mark Zuckerberg que inventou o Facebook. Ele teve que ir lá, na época, né? Ele teve que ir lá no Vale do Silício, em outras áreas dos Estados Unidos, pegar investidores. Nos Estados Unidos, quando você tem uma boa ideia, você tem um investidor. Você apresenta a ideia para ele, aí junta vários empresários, o cara te dá, mas é milhões, é 10 milhões. Então, assim, aqui, você conseguir 5 mil para uma pessoa é complicado. Então, tem que ter microcrédito, tem que ter crédito para a pessoa empreender. Aí, né? Quem quiser ser um microempreendedor, mas que seja por escolha, não por opção, porque não tinha emprego, aí ele foi ser microempreendedor. Quero que ele escolha, que ele seja microempreendedor assim, não, eu ganhava, tinha meu emprego, mas eu quero empreender porque eu gosto de viver como empreendedor, porque empreender também não é fácil, você tem que ter vocação. Eu costumo dizer que você ser empresário é como você estiver no avião e pular sem saber se o paraquedas vai abrir. É risco, tem que ter peito para você se arriscar. E em emprego você tem seu salário certo, todo direitinho, todo mês. Eduardo, caso você fosse eleito, não sei se você vai se candidatar exatamente ou não, mas se você fosse eleito, qual seria o primeiro passo que você tomaria para gerar emprego na cidade? Eu não sei, nem se eu vou disputar, se vai ser para vereador, nem se vai ser para vereador, né? Mas tudo bem, o prefeito está um pouco lá, mas vamos ver. O que acontece? O primeiro passo para... Gerar emprego. Gerar emprego, então. Primeira coisa é trazer essas indústrias. Primeiro passo, hotel continuar também, porque tem as pastas, né? O pessoal do turismo vai continuar fazendo o papel deles. Você ia bater para diminuir os impostos. Diminuir os impostos, até zerar nos primeiros anos, ou escalonado. Por exemplo, olha, a empresa que vier para cá vai ficar 10 anos sem pagar nada, no 12º ano ele vai pagar 30%, depois ele vai pagar das 3 anos 30%. Ah, mas a cidade não vai ganhar nada. Vai, porque não vai empregar pessoas. Sim. Essas pessoas vão gastar no comércio. Isso não vai voltar para a cidade depois? Vai voltar para a cidade. Então o que acontece? Não adianta eu ser um gestor que eu governe só para tapar o buraco, coisas onde todas as pessoas passam. Tem que fazer isso. Mas as pessoas têm sua vida particular. As pessoas precisam comer. As pessoas têm o lazer. É claro que o prefeito pode fazer um parquinho, pode fazer alguma coisa, mas tem gente que não sai de Petrópolis. Ele tem que estar trabalhando. Tem gente que nunca saiu do estado do Rio. Será que já foi feita uma pesquisa em Petrópolis para saber quantas pessoas, quantos anos tem gente que está aqui sem sair do estado ou sem sair da própria cidade? Então a pessoa vai sair quando ela estiver empregada, né? O turista vem para cá. Nós vamos nos hotéis de Petrópolis? Eu pergunto, não. Então nós estamos fazendo uma cidade para o turista. Ótimo, eu adoro o turismo. Tem que ter mesmo, eu adoro isso. Como eu fico feliz quando eu vou em outra cidade e as pessoas da cidade ficam felizes quando eu fui em Gramado e outra cidade ficam de estar te recebendo. É bonito, mas tem que ter empresa local, vai ter que ter empresa local para os petropolitanos, Petrópolis para os petropolitanos. Entendeu? Tem uma época que os Estados Unidos fizeram América para os americanos. O que é isso? Para eles. E nós temos que fazer um Petrópolis para os petropolitanos. Se eu fosse ter um slogan hoje, que eu não criei, estou brincando aqui de marketing com vocês, seria Petrópolis para os petropolitanos. Ponto. Eduardo, é interessante esse curso porque realmente ele educa, né? E lá no passado eu lembro que na minha época tinha a moral e cívica. E até mesmo essa sua ideia de trazer empresas, que é muito importante. Para você trazer empresas, você teria que convencer os seus pares no legislativo a pensar igual a você. Você acha que isso, Petrópolis, de repente, está sem emprego por falta de informação, por falta de idealização? Quer ver uma coisa que alguns críticos falam, por que Petrópolis não pode industrializar? Porque eles dizem que alguns dizem que Petrópolis é uma cidade montanhosa, que não teria um espaço, um terreno gigantesco para ter uma montadora de veículos. Mas eu não quero montadora de veículos. Eu não tenho necessidade de ser 4 mil empregos. Se eu tiver 10 empresas que dão 400 empregos, eu já tenho uns 4 mil. Só que elas vão estar em locais espalhados, só isso. Eu não quero que venha uma empresa que é fabricante de veículo num terreno que dá 20 vezes maior do que aqui onde a gente está apiado aqui, Tandinha, e bote logo 4 mil pessoas e fala, agora eu não preciso mais de emprego para Petrópolis. Eu quero assim, uma de 300 ali igual a Itaipava, uma de 400 emprego igual a Império, uma de mais 400 não sei aonde. A gente tem terreno para isso, porque senão, o que estão fazendo com a fábrica da Dona Isabel que fechou? Não tem espaço, mas está fechada, então tinha. Então não pode reabrir. Fechou a Dentsply, e não era uma fábrica? Não, mas não tem espaço. Tem, né? Deixaram embora, então ali era o quê então? Não era empresa?
Não era mais de 200, 300 empregos? Então é isso. Fora as lojas da Rua Tereza também que estão fechando, né? Cada dia mais. O que acontece? A questão da Rua Tereza envolve também uma questão da competição chinesa e tudo mais, né? Essa questão da mercadoria chinesa também envolve isso. Mas você pensa no seguinte, diminuiu algum número de turistas que vieram para cá, porque também criaram lojas ali perto na Washington Luiz, algumas pessoas criaram lojas perto e o pessoal deixou de subir um pouco, certo? Mas não é só isso, né? O problema é que se a gente fizesse uma Petrópolis também para os petropolitanos, o petropolitano ia comprar na Rua Tereza. Então vamos fazer uma pesquisa de quantos petropolitanos compram na Rua Tereza para a gente saber se é mais o turista ou mais o petropolitano. Se falar que é 80% turista, eu sei que quando tiver emprego, o petropolitano vai passar a comprar lá. Na verdade, é o contrário. A gente não tem que botar que o dinheiro do turista é 80%. A gente tem que botar que o dinheiro do turista vai ser um plus para nós. E a gente tem que viver do nosso próprio recurso. A gente tem que ter uma cidade pujante, a gente mesmo. Crescer com nossa força. E o resto é o resto que a gente quer. Não seria a cidade turística. Continuaria sendo cidade turística, mas vivendo para nós mesmos. Na verdade, eu acho que tem que triplicar o turismo. Mas a gente tem que ter tudo caminhando junto. A gente também tem que reindustrializar a cidade, porque tem profissionais que não vão ser absorvidos pelos setores do hotel. Então, o que acontece? Se a pessoa é um engenheiro mecânico, ele tem que estar numa indústria. Entendeu? Nós estamos a GSL, mas tem que ter empresas assim, nesse nível para o pessoal. Entendeu? Eu sinto que falta isso. Esse pessoal tem a vida pessoal. Não adianta ser gestor, tapar um buraco aqui, tapar um buraco ali. É importante. Mas eu aprendi que quando a gente melhora a nossa vida, eu pago imposto. Sabe qual o retorno que eu tenho de imposto, Roberto? Nenhum. Mas eu resolvi a minha vida. E quando eu resolvo a minha vida, eu pago o meu imposto, a gente às vezes fala assim, poxa, não tem retorno nenhum. Mas eu sei que aquele imposto está sendo usado para ajudar alguém. A partir do momento que a gente consegue fazer as pessoas ficarem independentes, a gente melhora a vida de cada um, essas pessoas vão buscar um plano de saúde, elas vão buscar outras coisas. E vai melhorando para os outros. Então a gente tem que deixar as pessoas conseguirem ser independentes. Sobre a questão de moral e cívica que você me perguntou, é o seguinte, eu não esqueci dessa pergunta não. Eu acho muito importante. Porque antigamente na escola eu cantava o hino de Petrópolis e o hino nacional. Sempre teve aquela questão do respeito pelo professor, do respeito à autoridade, eu acho importante. Mas também sou contra a escola sem partido, porque também é uma coisa que tem essa interferência. Eu acho que as pessoas têm que ter o partido sim. Na verdade, eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de opinar e tal. Eu também sou contra quando, por exemplo, determinados setores ou professores também tentam trazer uma pessoa para um lado ou para o outro. Eu acho que tem que ter escola com o partido, mas o partido que você escolha, por exemplo, eu tenho que te ensinar. A esquerda é isso, sem falar mal. A esquerda tem essa vantagem, tem essa desvantagem, a direita tem essa vantagem, tem essa desvantagem. E a criança vai falar assim, a pessoa, o adolescente, ele vai falar, poxa, eu escolho esse lado. A gente tem que ensinar também as pessoas a terem liberdade. Por quê? Uma redação, escrever à vontade, ensinar a pessoa a ser criativo, pensar por conta própria. O lance do empreendedorismo tem muito isso também. Porque se você cria uma pessoa e desde pequena você fala assim, filho, eu quero criar você só para você ser um funcionário. Ele vai criar para ser um ótimo funcionário, mas ele não vai ser criado para ser empreendedor porque ele ouviu a vida toda que ele ia estudar para trabalhar para alguém. Então se você tem que preparar a criatividade, a mente das pessoas para você criar líderes. Eu quero começar com uma saudação a vocês. É muito importante que vocês tenham se disposto a trabalhar juntos e trabalhar na renovação da vida brasileira. E o Renova é isso. Mas eu quero deixar aqui meus sinceros desejos que vocês aprendam bastante e, mais do que isso, que se convençam que é importante convencer os outros. E vão para a luta. Chegamos ao fim de mais um programa Cidades, Negócios e Oportunidades. Obrigada pela sua participação. Se você quiser entrar em contato com nossa equipe, estamos presentes nas redes sociais. Nos encontramos na próxima quarta-feira na Rede Petrópolis Televisão, agora em um novo horário, às 9 horas da noite. E também aos domingos, às 2h30 da tarde. Também estamos presentes na cidade de São José do Vale do Rio Preto, aos sábados e domingos. Muito obrigada pela sua companhia e até lá!